Fala, meu povo, aqui é o Diogo e essa é a nossa EBD, a Escola Bíblica Discipuladora da Oitava Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Hoje nós damos continuidade a uma série de estudos sobre interpretação bíblica. Essa aqui é a quarta aula e nós vamos tratar da interpretação das cartas bíblicas. Vem comigo. Eu queria começar trazendo uma carta que eu recebi do meu pai quando eu era criança. Hoje já é muito menos comum a comunicação por cartas. Nós estamos na era digital, nós conversamos por videochamadas, por mensagens, por e-mails, mas é muito pouco comum alguém escrever uma carta, esperar uma resposta. Então, eu quero trazer a carta mais recente que eu recebi, então já faz um pouquinho de tempo, mas ela é bem contemporânea, para a gente entender esse aspecto da comunicação na palavra escrita. Vem comigo. Eu vou ler a carta toda com você e depois eu vou fazer alguns comentários sobre ela. Tá assim. Diogo, oi meu bebê, tudo bem? Como você está? Papai está usando o tempo livre dele em duas coisas, pelo menos. A primeira é ler e a segunda, escrever para vocês. Lembro-me de quando você nasceu. Parecia um rato branco e esvermelhado. Fiquei triste por não ter assistido ao seu nascimento, mas estava ali, perto, pronto para recebê-lo. Na verdade, não me pareceu muito bonito nos primeiros meses, mas depois, como uma borboleta surge da lagarta, você desabrochou e se tornou um esplendor de criança. Você é lindo, mas a verdadeira beleza está naquilo que somos por dentro. A beleza externa pode acabar a qualquer momento, por uma doença, um acidente ou mesmo pelo envelhecimento. Mas a beleza que brota de dentro de nós, o nosso caráter, essa sim jamais desaparecerá. Quero que você saiba isso. Papai amou você na hora que você nasceu, uma lagarta, e mesmo agora que se transformou em uma borboleta. Aprenda, filho meu, o segredo da obediência, do amor, do respeito, e terá o aplauso e o louvor dos homens. Jamais seja orgulhoso, maldoso e desobediente. Neste momento, sinto-me feliz em escrever para você. Que Deus o abençoe. Seu pai, Cleiton. Bom, essa carta foi escrita do meu pai para mim. Ela é extremamente pessoal, mas ao lê-la, qualquer pessoa pode identificar algumas características do meu pai, pode perceber alguns princípios que ele tenta transmitir para mim e entender como bons e também trazer para a sua própria vida. Ele vai falar a respeito do orgulho, ele vai falar a respeito da humildade, ele vai falar um pouquinho sobre o quanto o amor dele não é a respeito da minha beleza, por exemplo. E embora isso não tenha sido escrito diretamente para você, você que ouviu a carta pode trazer alguns princípios que existem nela para a sua vida. Essa é a ideia que nós precisamos ter quando nós começamos a estudar as cartas bíblicas do Novo Testamento. Elas foram escritas por uma pessoa específica, tinha um destinatário específico, seja um indivíduo ou seja um grupo de pessoas, dentro de uma época específica, dentro de uma série de circunstâncias específicas. Mas todas as cartas, elas contêm princípios fundamentais que podem e devem ser transportados para as nossas vidas. Nosso desafio na interpretação das cartas é identificar aquilo que é universal, aquilo que são princípios fundamentais que são transmitidos através da escrita dessas cartas e então atualizá-los para as nossas realidades. O primeiro passo é entender qual era o contexto no qual foi escrito a carta. Você vai pegar uma Bíblia de Estudos ou um comentário bíblico e ler a introdução dessa carta. Ela vai falar um pouco sobre o autor, vai falar um pouco sobre o destinatário, vai falar um pouco sobre o assunto e vai explicar algum contexto específico pelo qual essa carta foi escrita. Isso vai ser muito importante
na hora de interpretarmos o que está lá. Uma vez que nós lemos ali a introdução, estamos um pouco mais inteirados das circunstâncias que rodeiam aquela carta, nós vamos ler a carta por inteiro. Então, nosso segundo passo, depois de ler uma introdução, é ler a carta por inteiro. As cartas são escritas como um texto único, é um texto só. É uma carta inteira que precisa ser entendida de forma completa. Então, ler do início ao fim vai nos ajudar a entender a mensagem completa daquela carta. Você não vai fazer isso só uma vez. Você vai fazer de preferência 3 vezes para começo de conversa. Você vai ler em traduções diferentes, inclusive, como nós comentamos numa aula anterior. As diferentes traduções trarão algumas perspectivas diferentes de interpretação. Algumas palavras diferentes serão usadas, alguns termos diferentes serão usados e tudo pode ser usado para complementar o sentido do que está escrito. No processo de leitura da carta completa também, você vai procurar alguns vestígios, algumas respostas iniciais. É muito importante identificarmos quem é o autor, quem é o destinatário, os motivos que levaram à escrita dessa carta. Embora você já vá encontrar isso na introdução, seja de um comentário bíblico ou de uma Bíblia de estudos, é muito importante que nós sejamos capazes de identificar de onde foi tirada essa informação. Então, nós vamos procurar por esses detalhes. Nós vamos estruturar isso melhor mais para frente, mas você tem que ter em mente. Você vai procurar autor, você vai procurar destinatário, você vai procurar os motivos da carta e qual é o argumento central daquela carta, ou os argumentos, porque algumas cartas elas têm seções diferentes. De modo geral, as cartas do Novo Testamento têm uma estrutura bem parecida, até porque era um estilo de escrita, as epístolas, as cartas. Nós vamos usar como exemplo a carta que foi escrita a Filemon. Ela é uma carta bem curtinha, tem apenas um capítulo. E vai ser fácil compreender a estrutura básica que é usada na maioria das cartas do Novo Testamento. Ela começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então aqui ele já se identifica como autor e ele fala que está acompanhado de Timóteo. Logo depois, ele fala para quem é a carta. A você, Filemon, nosso amado cooperador. E depois ele coloca o nome de algumas pessoas que acompanhavam o ministério, o trabalho de Filemon, pessoas que faziam parte da igreja que se reunia na casa dele. No versículo 3, ele traz a saudação, ela também é muito comum. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, as cartas seguem essa estrutura: autor, destinatário, saudação. A gente vai ver isso aqui no inicinho de Filemon, nos primeiros 3 versículos. Depois, o quarto elemento é uma oração ou ação de graças que o autor faz pela vida do destinatário ou dos destinatários quando é uma igreja, uma comunidade. Aqui, no versículo 4 de Filemon, ele começa: Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Então, do versículo 4 até o versículo 7, ele traz essa oração, barra ação de graças, pelos destinatários. Essa é uma característica que existe em várias das cartas do Novo Testamento também. Esse é o quarto elemento. Eles são bem fáceis de identificar quando você já tem conhecimento da existência deles. Depois disso, a quinta parte dessa estrutura tradicional das cartas é o assunto central. Então, ele vai discorrer sobre o motivo pelo qual ele escreveu a carta. Aqui em Filemon, ele vai falar sobre Onésimo. O assunto central é a relação de Onésimo tanto com Paulo como com Filemon. Quando nós lemos toda essa parte do versículo 7 em diante, nós percebemos o desejo de Paulo que Onésimo seja bem recebido por Filemon na sua casa.
Filemon, ele era o proprietário de Onésimo, que era escravo. Ele se converteu ao conhecer Paulo e estava retornando ao seu dono naquele momento. Então, provavelmente era Onésimo mesmo que estava levando essa carta junto consigo ao retornar para a casa do seu senhor. Paulo, ele faz alguns apelos em favor de Onésimo, inclusive garantindo que ele mesmo pagaria qualquer prejuízo causado pelo seu discípulo. Feito isso, nos últimos versículos, ele parte para uma saudação final e uma despedida, e fecha assim a carta. A maioria das cartas tem uma estrutura igual ou parecida com essa: apresentação do autor, a identificação dos destinatários, uma saudação, oração barra ação de graças, o corpo, o desenvolvimento do assunto pelo qual a carta foi escrita, terminando com uma saudação final e uma despedida. Obviamente, tudo que está escrito na carta pode ser utilizado para a nossa reflexão, para a absorção de conhecimentos, a forma como Paulo se apresenta, a forma como ele cumprimenta os irmãos, a forma como ele ora e dá graças por eles, a forma como ele se despede e muitas vezes recomenda irmãos no final das suas cartas ao ministério, ao trabalho, para que sejam bem aceitos em outras localidades. Mas o grande estudo para nós, ele acontece no corpo da carta, nessa parte que vai tratar dos motivos pelos quais a carta foi escrita. Ao ler o corpo, nós precisamos procurar alguns indícios, e aí eu ainda estou falando daquelas primeiras leituras da carta por inteiro. Você vai procurar ali os motivos pelos quais a carta foi escrita, características daquele povo, se eles eram ricos, por exemplo, se eles eram pobres, se eles eram judeus ou se eles eram uma igreja de gentios. Você vai procurar também entender qual era a disposição, a atitude do autor ao escrever a carta. Algumas cartas foram escritas de forma mais exortativa ou às vezes mais incisiva, mais corretiva. Algumas foram escritas com muito amor, com muito carinho, outras foram mais duras. E tudo isso, numa leitura atenta, pode ser percebido. Nós precisamos entender e perceber isso. Nós precisamos também identificar, e esse é um dos pontos mais importantes, as divisões naturais da carta. Algumas cartas, como por exemplo a carta de Filemon, ela não terá várias seções. Ela tem um argumento só, a respeito de um motivo só, termina ali e finaliza a carta. Mas cartas como, por exemplo, 1 Coríntios, tem uma divisão natural por temas que são tratados. Você vai pegar a carta de Romanos, por exemplo, e ela se discorre até o seu capítulo 11 como um grande tratado teológico. Existia ali um desejo no coração de Paulo de instruir aquela igreja a respeito do Evangelho. A partir do capítulo 12, você começa a ver Paulo dando instruções mais práticas àquela igreja, de como agir diante daquilo que foi apresentado nos primeiros 11 capítulos. Nós temos também uma carta de 1 Coríntios, que é uma carta de resposta. Paulo, ele tinha recebido uma comissão de irmãos da igreja de Corinto. Junto com algumas perguntas, eles tinham dúvidas a respeito de como agir em determinadas situações, de como lidar com determinadas pessoas. E o próprio Paulo recebeu também algumas informações que não foram enviadas por escrito. Paulo, então, escreve a carta de 1 aos Coríntios, respondendo às perguntas e também corrigindo a igreja a respeito de algumas coisas erradas que existiam no meio dela. Ele vai falar, por exemplo, sobre a divisão da igreja. Ele começa a sua carta falando sobre essa divisão que existia na igreja de Corinto, e como isso era um grande problema, como aquela divisão ia contra o que o Evangelho nos ensina. Depois, ele tem várias sessões em que ele está respondendo a dúvidas que aquela igreja manifestou a respeito, por exemplo,
de comidas que eram sacrificadas e se era permitido ou não comer dessas comidas que foram sacrificados a outros deuses. Ele vai dar resposta a respeito de casamento, de celibato, do relacionamento entre casais, a relação com os filhos, entre uma série de outras instruções que ele dá dentro da carta. Conseguir identificar essa divisão natural da carta é muito importante. Aqueles títulos que nós temos nas nossas Bíblias hoje podem nos ajudar, mas o ideal é nós não nos apegarmos tanto a eles, porque às vezes eles dividem demais, ok? Então, ter a própria percepção vai nos ajudar a compreender ali todo o sentido da carta. Então, recapitulando um pouquinho, só para a gente não ficar confuso, nós vamos começar o nosso estudo lendo uma introdução à carta, seja numa Bíblia de estudo ou num comentário bíblico. Depois, nós vamos para uma leitura da carta inteira, do começo ao fim. Você vai fazer isso de 2 a 3 vezes, em versões diferentes das traduções que você tem aí na sua casa. Nesse processo de leitura, você vai identificar alguns elementos. Quem é o autor, os destinatários, saudação, ação de graças e o corpo da carta, né, o assunto principal. Saudação final, despedida. Ok, identifiquei tudo isso. Você vai também identificar características a respeito do autor, características a respeito do destinatário. Você vai procurar ali quais eram os assuntos principais ou o assunto principal pelo qual a carta foi escrita. Qual era a disposição do autor na hora que ele escreveu a carta. Feito isso, nós já teremos o esqueleto do nosso estudo preparado. Agora, nós vamos para um processo um pouco mais demorado, mas que vai nos dar uma robustez de entendimento. Você vai começar ali no corpo da carta. Se é uma carta maior, como Romanos ou Coríntios, você vai pegar só uma seção para começar. Se for uma carta menor, como Efésios, Filipenses, você vai lidar com a carta inteira. Você vai ler um parágrafo por vez. Você pode lê-lo e relê-lo em outra tradução. Você vai identificar como aquele argumento coopera para a ideia central que o autor está apresentando. Por exemplo, se nós estamos ali no livro de 1 Coríntios e você começa a ler o corpo da carta, ele vai começar falando a respeito das divisões que existiam naquela igreja. E do início até o capítulo 4, todo o argumento de Paulo é sobre esse assunto. É sobre a divisão que existe na igreja e sobre a unidade que deve existir. Então eu preciso ler um parágrafo, entender como esse parágrafo lida com a questão da divisão da igreja e da necessidade de unidade. Eu escrevo isso. Eu passo para o próximo parágrafo e eu vou fazer esse mesmo exercício, identificar como aquele parágrafo argumenta em favor da premissa que Paulo apresentou. E nós faremos isso no decorrer de toda a sessão ou de toda a carta. Ao finalizar esse processo, nós teremos ali uma perspectiva até pessoal, mas baseada no texto, de qual é a mensagem e também de quais são os princípios que fundamentam aquilo que foi escrito. E esse entendimento é que vai nos dar base para o próximo passo. Nós vamos entender quais partes dessa carta, desse texto, são específicos para aquela época e para aquela situação e quais são aplicáveis a nós. Eu quero trazer um exemplo de contextualização para nós, para que você consiga entender bem como é que nós fazemos esse processo. No capítulo 8 a 11 de 1 Coríntios, Paulo está respondendo a respeito das dúvidas que aquela igreja tinha com relação a carnes ou comidas que eram sacrificadas a outros deuses,
se era lícito comer, se não era lícito comer, como eles iam lidar com isso. Vamos lá, existiam 3 cenários. O primeiro era comparecer às festas e aos movimentos religiosos que existiam na cidade de Corinto, em homenagem àqueles deuses, e comer da mesa. O segundo cenário era a respeito de ir à casa de alguém que não era cristão e comer daquilo que a pessoa oferecia. O terceiro cenário era a respeito daquilo que se comprava nos mercados, principalmente das carnes que eram compradas. Porque essas carnes, elas eram anteriormente oferecidas aos deuses. Isso era extremamente comum. Embora não fosse uma regra, muitas e muitas pessoas faziam aquilo. E existe uma dúvida: como nós que somos cristãos lidamos com essas diversas circunstâncias? Paulo, ele define para a igreja que eles não devem comer no meio das festas, no meio dos pagãos. Está lá uma festa ao Deus tal. E o cristão não deve ir lá. Ele não deve comer daquela mesa. Porque nós não podemos comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Esse é o argumento que Paulo traz. Depois, ele vai falar um pouquinho sobre a comida que nos é oferecida por alguém. Nós vamos à casa de alguém, eles colocam a mesa. Ele fala o seguinte: olha, se você não sabe, não tem certeza que aquela comida foi ou não sacrificada, coma sem fazer perguntas e você está livre na sua consciência. Agradeça a Deus pelo alimento e coma sem culpa. Mas se alguém te disser que aquilo é sacrificado, não coma. Mas ele põe um porquê. Ele fala assim: para que não cause escândalo, nem no seu irmão cristão, nem mesmo na pessoa que está te oferecendo. Vai olhar para você e falar assim: ele está comendo de uma comida que foi sacrificada, ele está sabendo disso e ele está comendo. Quanto à comida do açougue, ele usa mais ou menos a mesma lógica. Se ele sabe que aquilo foi sacrificado, então dispensa. Se ele chega, compra, ninguém fala nada para ele, ele pode chegar na casa dele, preparar, comer, não há culpa nisso. Mas ele também fala que nós devemos estar atentos aos irmãos mais inexperientes na fé, que muitas vezes podem se escandalizar com a nossa atitude. Ele fala: nunca use a sua liberdade para desfavorecer o seu irmão. Opte por abster-se se isso vai destruí-lo. A realidade da cidade de Corinto é muito diferente da nossa realidade hoje. Talvez aqui no Brasil, o mais próximo que nós cristãos tenhamos de algo parecido com isso seja nas festas juninas, que a gente vai e pensa: não, talvez isso aqui está sendo consagrado ao santo e tal. Mas é uma vez por ano e não está no nosso cotidiano. Mas os princípios fundamentais apresentados aqui, eles tratam de que Deus, ele é maior do que os demônios. E que aquilo que eu como, dando ação de graças, não me afetará. Mas quando nós falamos de princípios, nós percebemos que Paulo trata, por exemplo, da preocupação com a consciência do outro, a partir de como eu uso a minha liberdade. Paulo, ele vai nos dizer que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E a conveniência tanto passa por um crivo pessoal, a respeito daquilo que na verdade não me edifica, como aquilo que também pode ser prejudicial para o meu irmão. É muito discutido hoje, ainda, a respeito de tatuagens. E eu sei que existem igrejas, existem comunidades em que isso é mal visto e isso é reprovado. Existem outras igrejas que isso não é um problema. Mas quando nós falamos de tatuagem, nós precisamos pensar primeiro no simbolismo dela. Aí eu acho que é importante a gente pensar se existe um significado ou se é só um desenho. Ok. Segundo, se eu estou num contexto de igreja em que as pessoas vão se escandalizar,
é recomendável que eu abra mão, para não prejudicar o meu irmão. Se eu sou maduro o suficiente para entender que eu posso fazer uma tatuagem, eu preciso ser maduro o suficiente também para entender que mais importante do que o meu direito de fazer a tatuagem é a minha responsabilidade para com o meu irmão, que ainda está menos maduro do que eu. É isso que Paulo nos ensina. A nossa diretriz precisa ser o amor e não a liberdade, a própria liberdade. Então, embora não se aplique tanto para nós a ideia das carnes sacrificadas, das comidas oferecidas aos deuses, o aspecto do amor e da liberdade aqui são muito presentes na nossa realidade. Nós precisamos dosar aquilo que nós fazemos e o que não fazemos. Um outro ponto que causa uma certa divergência entre os cristãos é o da bebida alcoólica. Existem aqueles que vão defender que é terminantemente proibido pela palavra que se consuma álcool. Outros vão dizer que moderadamente é permitido. Novamente, você vai analisar o seu contexto e definir se o ambiente em que você está te permite fazer aquilo, se as pessoas que estão ali ao seu redor não vão se escandalizar com aquilo que você está fazendo. Porque o nosso objetivo maior é promover o reino de Deus e não manifestar a nossa própria liberdade. Esse é o argumento principal de Paulo. Uma das formas de nós garantirmos que a interpretação que nós estamos fazendo ela está correta é que ela precisa se focar naquilo que é central da palavra. Existem questões que são centrais e existem questões que são tanto quanto periféricas. Elas têm uma relevância menor. Eu vou dar um exemplo. A atitude de alguém que acredita que a salvação dela é por mérito. Eu sou uma pessoa boa, eu faço as coisas certas e por isso eu vou para o céu. Diante da nossa fé, essa é uma convicção extremamente errada, porque a nossa salvação ela vem a partir de crer que Cristo Jesus é o Filho de Deus que veio para a nossa salvação e nos redimiu dos nossos pecados. É pela fé, não pelo mérito. Essa divergência ela precisa ser muito considerada. Você precisa estar muito atento a isso. Quando nós falamos de mérito e da graça. É algo muito central na palavra de Deus. Algo periférico, bebida alcoólica, tatuagem, maquiagem, a barba ou o cabelo da pessoa. Tudo isso são questões que em algum momento você vai ver sendo falado alguma coisa que se relaciona com isso na escritura. Mas são assuntos muito mais periféricos. Nós precisamos entender a centralidade da palavra, aquilo que é essencial. Nós precisamos pesar a vontade de Deus, o que realmente preocupa o coração de Deus, o que realmente move o coração de Deus. Muitas vezes nós estamos apegados a regrinhas que vão fazer a gente acertar. Então, nós precisamos ter em mente que o nosso foco de estudo precisa estar naquilo que é central da palavra. Existem questões que são detalhes, são periféricos. Eu não estou dizendo que Deus ignora isso. Eu estou dizendo que Deus vai tratar com cada um na sua particularidade a respeito de certas coisas. Existem assuntos na minha e na sua vida e na vida de outros que Deus nunca vai chegar a tratar. Ele está preocupado com coisas mais profundas. A nossa tendência de olhar para aquilo que é superficial, para aquilo que é prático, sem entender a profundidade de onde vêm essas questões práticas, é muito grande. Nós olhamos demais para aquilo que é superficial. É onde nós conseguimos colocar os nossos olhos, mas precisamos ter em mente que o que Deus está fazendo em nós normalmente é muito mais profundo. Ele trata do nosso orgulho, ele trata da nossa busca por uma independência dele. Por isso que tantas vezes na sua vida Deus te faz confiar nele, te provoca em situações que você é obrigado a confiar nele. Ou não, né? Mas ele tira toda a sua capacidade, a nossa capacidade diante de algumas situações,
e coloca como único recurso buscá-lo como resposta. Porque para Deus, confiar só nele é algo muito central na palavra. E às vezes nós estamos preocupados com a cor do cabelo de alguém, com o fato de pintar ou não a unha. Deus se importa com isso? Se ele tratar o interior, muita coisa externa vai mudar. Ele não trata do problema superficial. Deus trata da raiz. E nós precisamos buscar justamente isso, aquilo que é profundo, aquilo que é relevante, aquilo que é substancial na palavra. E esses assuntos periféricos vão ser alcançados indiretamente a partir desses princípios. Existe um outro fator que influencia muito quando nós vamos transportar algumas coisas que estão escritas nas cartas para os dias de hoje, que é a questão cultural histórica. Quer dizer, a cultura, os costumes da época em que foram escritas as cartas, então ali no primeiro século, são bem diferentes dos costumes de hoje em dia. A cultura de hoje em dia, ela traz uma diferença muito grande. E como nós vamos conseguir identificar aquilo que é particularmente cultural e aquilo que é fundamental, que não se perde com o tempo? O autor do livro, Entendes o que Lês, ele fala que aquilo que é fundamental vai ser tratado como fundamental. Eu vou te dar um exemplo. O homossexualismo é defendido por algumas pessoas hoje que era simplesmente uma ideologia cultural histórica daquela época. E que a Bíblia, na verdade, se for vista de forma contemporânea, ela não defende que o homossexualismo seja pecado. Mas quando nós olhamos para várias listas de pecados contidas nas Escrituras, por exemplo, no livro de Timóteo, no livro de Apocalipse, que fala, por exemplo, os mentirosos, os ladrões, os homicidas, os homossexuais. É colocado uma categoria de pecado ali. A Bíblia vai falar isso desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Nós temos isso ali no Pentateuco e temos em Apocalipse. Isso vai fundamentar uma teologia que condena essa prática. Em contrapartida, nós vemos, por exemplo, a questão das mulheres pregarem ou ensinarem dentro da igreja. Temos dois textos, um em Coríntios e um em 1º ou 2º Timóteo, eu não tenho absoluta certeza, mas é um desses dois, uma dessas duas cartas, falando sobre as mulheres não falarem na igreja. Mas isso jamais foi um mandamento ou esteve numa lista de coisas erradas, efetivamente erradas, como é a questão do homossexualismo. Além disso, existe uma questão cultural da época que pesava muito e que hoje traz uma outra carga. Por fim, nós vamos ver Deus usando mulheres em lugares de destaque ao longo de toda a Bíblia. Nós temos Débora, por exemplo, que foi juíza em Israel. Nós temos várias mulheres que compartilhavam do ministério de Paulo, que era um ministério da pregação da palavra. E esses indícios nos trazem para a ideia de que, ao contextualizar aquilo que está sendo ensinado ali, nós não proibiremos mulheres de ensinarem nas igrejas. Esse é o entendimento que eu vejo. Diferente do homossexualismo, que está definido como uma prática errada, nós entendemos 1 Coríntios e a recomendação ali a Timóteo como recomendações pontuais, talvez para aquelas igrejas específicas. Eu me lembro de um teólogo explicando, por exemplo, que para Timóteo era uma circunstância não de mulheres ensinarem, mas que elas estavam trazendo desordem para o culto por ficarem tagarelando, conversando demais na hora do culto. Então, a ideia do silêncio era relacionado a isso. Eu, particularmente, não fui a fundo para ver se é verdade, mas é um teólogo que é muito sério no seu tratar da palavra. Eu acredito que ele tenha bastante fundamentação para trazer essa ideia, ok? Mas essa é a diferença. Aquilo que vai ficar como algo simplesmente cultural da época não está especificado como
um pecado não está forjado dentro de uma teologia ao longo de toda a Bíblia. Lembrando, né? Nós precisamos entender a Bíblia como um todo. Nós vamos estudar uma carta específica, mas precisamos sempre ter esse panorama da Bíblia toda para entender a mensagem. Então vamos recapitular tudo aqui só para ficar claro. Você vai começar lendo uma introdução. Você vai ler algumas vezes a carta inteira. Você vai identificar as características, você vai identificar as seções. Você vai ler parágrafo por parágrafo e identificar como o argumento colabora com a premissa apresentada. Depois, você vai para a parte de contextualizar aquilo que você descobriu a respeito da mensagem daquela carta. Então, foca nos princípios, foca naquilo que é central no Evangelho, não naquilo que é periférico. É isso que vai realmente gerar transformação na minha e na sua vida. E sermos sempre humildes. Às vezes, nós não vamos encontrar algumas respostas, nós vamos precisar da ajuda de alguma pessoa que conhece mais, que estudou mais. Nós vamos precisar orar um pouquinho, falar: Deus, ó, eu não estou entendendo isso aqui e eu sei que isso aqui é importante, então dá luz aqui. Porque não é só um processo de estudar um livro, é o processo de conhecer o coração do nosso Deus. Eu espero que essa aula possa ter aberto a sua mente, proporcionando a você ferramentas para estudar melhor, para conhecer melhor as cartas do Novo Testamento. Me fala aqui nos comentários qual carta você vai estudar primeiro, que nós queremos acompanhar, né, esse movimento, qual é a sua favorita, qual você tem mais curiosidade de entender. E depois, se você quiser, comenta aqui conosco se você usa alguma outra ferramenta, alguma outra estratégia na hora de estudar as cartas do Novo Testamento. Então, nós encerramos a nossa aula por aqui. Agradeço você por nos acompanhar até o final. Que Deus te abençoe e bons estudos.